Oi, quanto tempo, né? Eu sei que eu demorei muito pra voltar a postar vídeo no canal, mas por compensação eu vou ter aqui com uma história muito legal pra contar pra vocês, que é sobre o que aconteceu nesse meu tempo, o que aconteceu com o nosso Agoxi, que basicamente se resumiu em tragédias, frustrações e algumas coisas um pouco difíceis de pensar. Nesses últimos tempos eu acabei me deparando com uma escuridão, um lugar pelo qual ninguém quer se dar de frente. Porque ele faz o possível pra te agarrar e te puxar pro mais próximo dele, para a profunda escuridão que é quase difícil de sair, que me possibilitou de fazer pequenas coisas até perder o meu rumo na minha vida. Mas e aí? Você já se deu de frente com a sombra? A história que eu quero contar pra vocês, ela começa a partir de um sonho. Desde criança eu tive esse sonho de me tornar um criador de conteúdo. Ele era uma ideia que não era tão clara no começo, porque eu não tinha uma plena certeza de que era isso que eu queria. Depois de alguns anos, enquanto eu ia acompanhando os youtubers que eu gostava, principalmente os youtubers de Minecraft, que eu comecei a dar meus primeiros passos nesse sonho. Em 2022 eu comecei a produzir alguns vídeos, só que esses vídeos não eram algo que eu queria fazer de verdade. Eu tinha uma ideia em mente que eu queria criar um conteúdo que se baseasse no Cellbit, no Ryan Red, mas eu não sabia muito bem como classificar esse estilo de vídeo. Eu não sabia que esse estilo de vídeo tinha nome, o que me fez começar com o canal sendo um canal de opinião. A diferença de conteúdo é muito grande. Eu tentei acertar o peixe, mas eu errei e acertei o gato. Muitas vezes. Claro que esses vídeos não duraram muito, eu cheguei a parar em 2022, eu ainda parei com o canal porque eu tava fazendo curso, eu não conseguia, não tinha tempo pra fazer e blá blá blá. Só que daí, em 2023, eu chuto com os dois pés na porta, com o começo do meu canal basicamente. Ali eu definiria que é o verdadeiro começo do meu canal. Que foi quando eu comecei a fazer o estilo de vídeo que eu queria fazer. Um tipo de conteúdo que é o famoso vídeo ensaio. Eu tava muito inspirado produzindo esses vídeos porque era um tipo de conteúdo que eu tinha gosto. Eu gostava de ir atrás de coisinhas na internet e produzir um vídeo sobre. Falar sobre teorias, falar sobre jogos, games. E em certo momento, durante essas minhas produções, enquanto eu tava crescendo de pouquinho em pouquinho no YouTube, eu soltei um dos vídeos que seria um dos vídeos mais importantes pro canal. O vídeo sobre amizades virtuais. Um vídeo que eu não fiz com muitas expectativas, eu honestamente fiz esse vídeo mais na brincadeira, mas eu tinha ideia que ele ia ultrapassar os meus últimos vídeos, porque esse vídeo ele tava meio que no meu ápice de criação. E ver esse vídeo crescendo, pegando 100, 300, 500, 1000 views, me colocou em uma felicidade indescritível. Eu senti como se a partir daquele ponto eu estaria mais próximo do meu sonho do que nunca. E também, a partir daquele momento que eu me vi na chance de ir atrás de contatos. Naquele momento só tava eu produzindo sozinho. Só eu e alguns amigos por fora que não estavam produzindo, mas estavam me ajudando nas produções. Tamo junto. E aproveitando esse auge que meu vídeo chegou, eu decidi dar uma bisbilhotada nos meus comentários, ver se tinha algum youtuberzinho ali que cria um conteúdo parecido com o meu. E olha só, eu acho que vocês vão ficar mais surpresos do que eu, porque o meu grandiosíssimo Guião do Podpah comentou no meu vídeo. E eu, na maior felicidade, fui atrás dele. Não, mentira, quem dera se isso fosse verdade. Ô Igão, tá precisando de convidado pro seu podcast? Meu contato é 11 99. E durante essa busca que eu tava procurando esses youtuberzinhos, eu acabei encontrando uma pessoa. Eu fui atrás dela no Twitter, eu fui trocando uma ideia com ela no Discord, a gente falou muito sobre YouTube. E ele me apresentou um grupinho de youtubers. Ou seja, eu tive muita sorte, porque graças ao meu vídeo de amizades virtuais, eu consegui amizades virtuais. Olha só. Naquela hora que quando eu vi aquela enxurrada de gente que produzia um conteúdo parecido com o meu, e enquanto eu ia vendo o canal deles, eu me senti como se eu estivesse encontrado o meu lugar. Ver todas aquelas pessoas me dava um sentimento inspirador. Conversar com elas era muito interessante, porque elas tinham um conhecimento a mais do que eu tinha no momento, que me fez aprender muito sobre criação de conteúdo. E eu fico muito grato por isso. E eu senti também que havia algo naquelas pessoas que me fez ver o meu sonho de uma forma diferente. Eu vi que eu não realizaria esse sonho sozinho, mas eu realizaria esse sonho junto com mais pessoas que tem o mesmo sonho que o meu. Isso foi muito inspirador. Eu me senti motivado pra continuar essa jornada com eles e encarar o desconhecido e ver até onde esse sonho vai chegar.
Durante esse período onde eu tava usando meu tempo mais pra conhecer uma galera nova do que produzindo de fato, que eu passei a expandir mais a minha visão sobre o meu trampo. Eu sentia que havia algo além do que eu estava experienciando. Um rumo se formava sobre um sonho que não era só meu, mas também de todos aqueles que estavam em minha volta. Mas aí eu percebi algo estranho. A maioria das pessoas que estavam ali não estavam produzindo o conteúdo delas. Fazia uns bons meses que eles estavam parados. Mas o que mais me deixou chocado na situação não foi o fato deles estarem parados. Qualquer youtuber pode estar parado por uns bons meses. Olha só o Cellbit. E sim, porque eles pararam justamente no momento onde eles estavam crescendo, no ponto auge deles. Tinha algumas exceções de pessoas que ainda estavam produzindo, só que mesmo assim eles estavam dando alguns indícios de que iam parar em qualquer momento. Tinha algo muito estranho nesse ambiente que fez eles ficarem nessa situação. Era bem difícil imaginar alguém deixando seu sonho de lado logo no momento onde ele está próximo de ser realizado. Eu até fico bem assustado só de pensar nas possibilidades. Todas essas pessoas que estavam paradas, elas ainda se esforçavam para motivar os outros a criarem conteúdos deles, a voltarem a produzir. Eles se esforçavam a um ponto de criar um ambiente bem cativante, pra falar a verdade, que faz muitos até começarem a colocar a mão na massa. Só que a partir do momento onde eles começam a colocar a mão na massa de verdade naquilo, que eles entram em um desânimo muito estranho. Eles sentavam na cadeira, se preparavam para escrever, paravam por um momento e fechavam o projeto. Eu ainda não conseguia entender muito bem essa situação. O que de fato tá impossibilitando esses criadores de produzirem o conteúdo deles? Enquanto eu podia fazer o possível para tentar ajudar essas pessoas, seja motivando-as, oferecendo ajuda na hora de escrever um roteiro, e até chegou um momento onde eu convidei eles para fazer uma collab comigo. Só que nada disso foi o suficiente para ajudarem eles a voltarem de fato. Parecia que tinha algo segurando eles como um bloqueio. Não tinha muito nexo, ou melhor, eu ainda não tinha o conhecimento ainda sobre o que causava tudo isso, o que levava eles a se limitarem de produzir. Até chegar um momento onde eu comecei a entender perfeitamente o que estava acontecendo com essas pessoas. Certo dia eu estava produzindo um vídeo deveras duvidoso, um vídeo muito interessante sobre a música dos jogos. E você nunca vai ver esse vídeo na sua vida, nem se você quisesse, porque eu tenho vergonha desse vídeo. Eu admito, eu tenho muita vergonha de ter feito esse vídeo. Eu tenho a vergonha desse vídeo existir, porque ele tem umas peculiaridades um pouco estranhas e bem controversas, por assim dizer. Primeiramente, ele foi feito muitas pressas, e segundo, o roteiro dele foi completamente feito por ChatGPT. Foram palavras escritas por um robô, não foi eu que escrevi. E todas as minhas palavras que eu disse nesse vídeo são sem alma. E o idiota aqui, o imbecil, ele decidiu colocar muitas expectativas nesse vídeo. Porque na minha cabeça eu tava pensando que se os últimos dois vídeos tinham ido muito bem, muito provavelmente o próximo também vai ter o mesmo boom que os últimos dois vídeos teve. E olha só como eu estava enganado. Depois que eu postei esse vídeo, em um período de um dia, ele mal pegou 70 visualizações. O vídeo foi muito mal, muito mal. Merecido. E aquilo foi o suficiente pra me deixar muito abalado. Pra você ter ideia, quando eu vi aquela situação toda, eu mal levantei da cama. De tão triste e deprimido que eu fiquei. Eu tinha um sentimento de como se eu tivesse perdido algo. Que meu sonho que antes estava tão próximo do que nunca, agora parece tão distante do que da primeira vez que eu dei o meu primeiro passo aqui. Eu sentia que eu tinha perdido a minha chance de realizar meu sonho. Depois de uns bons dias abalado, cai a ficha de que tem por que eu desistir ainda. Aquele momento pode não ter dado certo, mas eu tenho certeza que da próxima pode dar. Nunca é o fim do mundo. Então eu me preparo, abro qualquer roteiro para escrever e... ok, por algum motivo eu não conseguia escrever os roteiros. Eu tentava e tentava escrever, mas nada saía. Eu passava mais tempo olhando um documento em branco, esperando palavras aparecerem, do que escrevendo algo de fato. E quando eu escrevia alguma coisa, eu não passava de 1 ou 2 dias escrevendo, porque logo em seguida eu apagava e reescrevia. E quando eu entrava nessa situação, eu passava esse roteiro pro próximo dia. Só que ainda assim eu entrava na mesma situação, não conseguia escrever nada. E depois de alguns dias eu fui me encontrando em uma situação um pouco desesperadora. Os dias iam se passando e eu me cobrava ainda mais para postar um vídeo, o que me levou forçadamente a usar a minha carta na manga, o vídeo sobre a Google, já que é um vídeo que eu tenho um pouco de pesquisa sobre, então provavelmente vai ser fácil fazer, então é a única opção que eu tenho, basicamente. E beleza, eu fiz esse vídeo. O vídeo tá postado e o que eu faço depois? Eu ainda tô no bloqueio, como que eu
volto a fazer vídeo? O que que eu faço? O que que tá acontecendo de verdade? Alguns dias atrás eu tava conseguindo escrever de uma forma espontânea, de uma forma tão tranquila. O que que me levou a entrar nessa situação, nesse bloqueio? O que que aconteceu pra eu não conseguir escrever? E sabe, eu acho que eu sei exatamente o que aconteceu pra eu entrar nessa situação. Acho que pelo fato de eu ter colocado muitas expectativas em um vídeo, o que causou essa frustração intensa em relação ao meu trabalho e a esse meu vídeo que eu tinha dado muitas expectativas, que eu acabei entrando em meio que um bloqueio. Eu não queria falar sobre algoritmo, porque não era o assunto principal desse vídeo, mas eu acho que nesse caso eu precisava explicar um pouco sobre o básico do algoritmo. O YouTube, para nós criadores de conteúdo, ele sempre mostra várias estatísticas e várias métricas, o que faz com que nós youtubers tenham uma certa noção de quão bem tá indo esse vídeo, o que é muito bom para nós criadores, para ter uma noção de se aquele vídeo tá indo bem para o público, se o público tá aceitando bem aquele vídeo. Só que mesmo que esse algoritmo seja algo bom, ele mesmo assim é uma faca de dois gumes, porque você pode entrar em uma situação onde um vídeo seu pode ter se tornado um vídeo boom, um vídeo viral, o que traz um leve sentimento de recompensa, já que aquele vídeo está dando certo, aquele vídeo tá crescendo. E o máximo que você espera é que os próximos vídeos vão crescer também, que os próximos vídeos vão pegar a mesma quantidade de views. Só que essa fama que esse vídeo deu não é entregue para os outros vídeos, o que traz uma leve frustração, um sentimento de culpa, porque você não sabe exatamente por que aquele vídeo foi mal. Se foi o seu roteiro, se foi a forma de como você apresentou, ou se foi só uma ironia do destino. E nesse caso a frustração pode ser tão grande que pode te levar a um medo de tentar, ao medo de tudo dar errado novamente, já que você meio que perdeu a sua chance de alcançar o seu auge. E essa situação eu vi muito não só nas pessoas que estavam naquele grupo de youtubers, quanto a mim. Eu me vi tão frustrado por causa de um vídeo que eu me senti incapaz de fazer outro vídeo, o que me fez entrar em um bloqueio de escrita, num perfeccionismo que não fazia eu escrever nada, desencadeando assim um puta de um medo de tentar. Por esse motivo que eu acabei entrando em um ciclo vicioso onde eu fazia muitas desculpas e fazia algumas promessas. Por causa dessas promessas de futuros vídeos que iriam sair, que eu acabei ficando em um desespero de tentar produzir algo no meio desse bloqueio. E pelo fato de eu não estar conseguindo produzir nada, eu acabei desbloqueando outro problema. Eu comecei a procrastinar. Essa procrastinação me levava a um desânimo. Eu entrava num ciclo, eu pensava em escrever um roteiro, eu lembrava que eu não conseguia escrever e eu procrastinava. E depois de passar um mês, depois de que o meu último vídeo foi lançado, eu postei um vídeo sobre o que estava acontecendo, que é o famoso vídeo da decepção do Agoxi. E esse vídeo foi basicamente uns últimos suspiros pro canal, porque eu não tinha noção de se eu ia conseguir voltar. E nesse vídeo eu falo exatamente tudo que eu acabei de falar, de não conseguir escrever e não consegui fazer nada. Eu tava em um estado de guerra mental contra mim mesmo, e eu não era o único. Todos que passaram por algo parecido, que estavam naquele ciclo de youtubers, eles também estavam num bloqueio similar. Geral estava em um estado de guerra mental contra si mesmo, tentando voltar a produzir pelo menos um vídeo. E por todos estarem naquela mesma situação de guerra mental, que aquele ambiente criou um ciclo de simpatia, onde todos se juntaram para ajudar uns aos outros a voltarem a produzir o conteúdo deles. Eles criaram um ambiente muito colaborativo, o que foi muito foda. As últimas ações que nós tivemos naquele momento foi nas tentativas de ajudar o grupo a tentar voltar com a criação deles, seja com mini metas definidas pelo próprio criador para alcançar em X período de tempo, até uma competição que levou todos a lutarem uns contra os outros para ganhar a corrida dos bagos de ouro. O que não deu em muita coisa, já que a maioria das pessoas que participaram dessa corrida postaram um ou dois vídeos e olhe lá, ninguém ganhou essa corrida de fato. Finge que eu não falei isso, eu não falei disso, essa corrida nunca existiu. E eu não quero lembrar do fracasso que eu tive. Claro que ninguém parou necessariamente por causa de um bloqueio. Na realidade, muitos deles pararam mais por outros motivos específicos, seja trabalho, faculdade, escola, essas coisas. Depois dessas tentativas falhas de fazer o grupo voltar a produzir vídeos, que todo mundo foi pro canto deles, fazerem suas coisas e basicamente seguir a vida. Eu, por sinal, eu tava na busca de tentar voltar a produzir, mesmo depois desse fracasso todo. Mas naquele ponto eu não tinha muito uma noção de como eu voltaria. Minha cabeça estava muito cheia depois de
toda aquela situação, eu mal tirei um tempo pra descansar de verdade. Eu precisava colocar minha cabeça no lugar, tentar fazer isso dar certo de uma vez. Muito provavelmente eu não tava me esforçando o suficiente. Eu nem tentei colocar a mão na massa de verdade depois do último vídeo que eu postei. Já estamos na reta final de 2023 e eu não quero vacilar de novo no próximo ano. Precisava parar pra repensar em tudo que eu passei e me organizar pra tentar novamente. Mas dessa vez eu quero chutar a porta. Eu quero me esforçar pra dar tudo de mim nisso e mostrar quem é o Agox de verdade. Eu quero produzir os meus vídeos de uma forma em que ninguém nunca viu. Final de Velozes e Furiosos. Pois é, parece que a procrastinação andou junto comigo. Mesmo que não pareça, eu tava tentando criar alguma coisa. As cicatrizes que eu tive por causa desse bloqueio ainda estavam lá. Mas sempre que era possível, sempre que vinha à vontade, eu tentava quebrar essa barreira que me impedia de escrever e produzir o que eu mais amava. A minha visão em relação ao YouTube, em relação à criação de conteúdo, se manteve a mesma desde aquele surto. Só de pensar na possibilidade de um vídeo meu não chegar nas expectativas que eu tava dando pra esse vídeo, já me dava um calafrio. Eu ainda tinha receio de se eu ia conseguir voltar a produzir o que eu queria produzir. Por muitas vezes eu estufei o peito e falei que eu ia voltar, que eu tava resolvido e eu ia chutar a porta e ia voltar a produzir. E essas palavras sempre caíam por terra, porque toda vez que eu fazia isso, eu sempre entrava nos mesmos costumes de procrastinação, os quais eu nem tinha me resolvido direito. E sempre nesses casos onde eu falava que ia voltar, eu sempre tirava um tempo pra mim, um tempo que serviria pra eu colocar a cabeça no lugar, pra repensar em tudo que eu passei pra ver se eu consigo me resolver. O que depois da 7ª pausa já não ia resolver bastante. Sempre que eu fazia isso depois da 2ª tentativa, sempre dava uma falsa impressão de que dessa vez ia dar certo, que dessa vez eu tava melhor e conseguiria voltar finalmente. Eu sinto até que isso é um puta de um erro meu, falar que eu ia voltar sem ser honesto com as pessoas, porque eu tava basicamente mentindo pra minha comunidade, mentindo pros meus amigos, falando que eu ia voltar pra no fim acabar nem fazendo nada. Poderia ter sido honesto pras pessoas e falar sobre o que eu tava passando, falando sobre os bloqueios que eu tava passando de escrita, falar sobre tudo que eu tava passando pra ver se alguém ia me ajudar. E eu não vou mentir, eu tava perdendo o brilho pelo qual eu tinha com aqueles vídeos que eu fazia. Aos poucos eu fui esquecendo do motivo pelo qual eu gostava de produzir esses vídeos. Minha visão foi pouco a pouco perdendo esse brilho e se fechando, como se estivesse formando uma sombra em volta dos meus olhos em relação ao que eu produzia, ao que eu mais amava. E ao perceber isso, eu entrei em desespero. E desde então eu comecei a fazer algumas coisas que eu tinha interesse de fazer para ver se eu encontrava alguma inspiração em relação à criação de conteúdo. Eu comecei a jogar mais jogos, comecei a praticar pixel art, o que virou uma obsessão minha por 8 meses seguidos. E hoje em dia eu toco nisso de vez em nunca. Comecei a fazer academia, eu comecei a desenhar como uma forma de me expressar. Eu comecei a editar vídeo para alguns amigos meus com a maneira de me reencontrar como criador. Eu comecei a fazer muitas coisas em busca de tentar reacender esse tal brilho, essa tal chama do meu sonho. O que não foi com uma maneira de tentar sair desse bloqueio de escrita que eu tinha ou com uma maneira de superar essa procrastinação que eu tinha, mas de uma maneira desesperada de reencontrar essa minha motivação que eu tinha em relação àquilo. E com o tempo eu fui parando de ter interesse por essas coisas, eu parei de mexer com pixel art, eu parei com a academia, parei de desenhar mais ou menos, eu desenho de vez em quando. Eu fui parando com essas coisas que eu tinha um ritmo consideravelmente bom e fui passando a praticamente não triscar nessas coisas. O que é bem irônico, pra falar a verdade, já que essa foi a mesma situação que eu tive em relação ao canal. Todas essas ocasiões em que eu comecei a fazer essas coisas que eu tinha interesse, eu fui meio que colocando muitas expectativas em cima. E principalmente me cobrando muito sobre essas paradas que eu fazia e gostava. Com certeza tinha uma correlação com o que aconteceu comigo em relação ao canal. Isso até é chocante de se analisar. E aos poucos, de uma forma imperceptível, fui começando a parar de confiar em mim, fazendo eu duvidar das coisas que eu fazia e das minhas habilidades. Um profundo sentimento de incapacidade com o que eu criava, basicamente. Sempre que eu começava algo, ficava muito da hora no começo. Mas a partir de certo ponto, aquelas coisas começavam a simplesmente sumir da minha rotina. E eu perdia completamente o ânimo de fazer aquilo. O que eu tô tentando fazer exatamente pra resolver esses problemas de verdade? Se essas coisas não estavam adiantando de vez, o que exatamente vai me ajudar de verdade? O que eu tô fazendo, mano?
Fazer aquelas coisas era algo muito divertido e até certo ponto interessante, mas essas coisas não me trouxeram uma motivação certa para eu começar a produzir meus vídeos. Eu desenvolvi algumas habilidades e aprendi coisas novas, só que nada disso fez com que eu, com aquela motivação foda, fizesse eu sentar na cadeira e produzir algo. Nem motivação eu tinha desenvolvido. Eu tinha desenvolvido mais motivação em relação àquelas coisas e não a criação de conteúdo. Já que essas coisas não me estavam me ajudando de verdade, acho melhor eu ir por pura força de vontade, sentar minha bunda na cadeira e criar algo que eu sempre queria criar. Colocar minha força e alma nisso e fazer as coisas que eu sempre amei. Mas, peraí. Por que eu fazia meus vídeos mesmo? Uma coisa é só perder o ânimo pela coisa que você gosta de fazer, seja fazer vídeos, ou jogar videogame, assistir filme, ou desenhar e essas coisas. Faz parte, às vezes acontece. Quando você gosta de algo, em algum momento ou outro você vai desanimar de fazer aquilo e você vai tirar um tempo pra descansar, fazendo outra coisa e etc. E em algum momento esse ânimo iria voltar novamente, só que bem mais forte do que da primeira vez. Agora, quando você perde completamente o sentido pelo qual você fazia aquilo, como você reagiria? E eu digo isso no sentido em que você perde completamente a magia que você tinha ao ver aquilo. As cores que você via olhando para aquela coisa que você mais gostava simplesmente perde a sua cor. Simplesmente se torna cinza. E eu me vi nessa situação, eu passei muito tempo sem triscar nesse meu lado criativo, que é a criação de conteúdo. Eu fui pouco a pouco me afastando dessa minha paixão, o que me levou a não pensar e nem me importar com o que eu fazia. O que fez todos aqueles vídeos que eu tinha feito com tanto carinho e tanta paixão se tornarem apenas coisas de um antigo sonhador. E até é triste pensar desse jeito, é difícil imaginar uma situação como essa. Olhar para aquilo e ver que o seu sonho perdeu a sua cor. Chega até ser melancólico. Depois que a ficha caiu sobre isso, eu simplesmente parei. Eu comecei a só existir naquele momento de silêncio, sem esperanças e sem expectativas do que estaria por vir. Meu tempo foi gasto por pequenos momentos de refúgio, já que tudo que eu fiz nesse meio tempo era pra não triscar no canal, pra evitar de encarar esse medo que eu tinha. Eu tava preso em um looping onde eu simplesmente fugia do que eu precisava fazer e fazia outras coisas, como um meio de procrastinação mesmo. No meio de tudo isso eu ainda tinha aquele medo de falhar. Eu acreditava que eu não ia conseguir alcançar o mesmo nível que eu tinha alcançado naquela época. Eu acreditava que aquilo era inalcançável. O meu dom tinha ficado pra trás há muito tempo já. E eu deixei ele pra trás. Eu abandonei ele. Minha vista em relação a tudo isso perdeu seu brilho. Eu não conseguia enxergar aquela áurea que eu via desde pequeno. A áurea de sonhador que eu tinha. E eu sentia falta dessa coisa que enchia meus olhos de magia. E isso se tornou um desejo desde o momento em que eu fui esquecendo do quanto isso é importante pra mim. Naquele momento melancólico que eu tava, muitos pensamentos flutuaram em minha cabeça. Que eu nunca iria conseguir ser o garoto de antes, sonhador, inspirador e ambicioso. Será que existe uma maneira de puxar ele de volta e tirar esse estranho daqui? Essa pessoa que eu não reconheço mais? Eu mal conseguia tentar nesse estado. Eu tava em uma situação onde o meu medo de tentar me consumia por completo. Eu não tinha muito mais confiança nas coisas que eu fazia. Eu tinha uma ideia na minha cabeça de que eu deveria voltar pro passado, de que eu deveria tentar ser quem eu era antes. Eu ficava revendo alguns vídeos meus que eu tenho muito apego, como uma forma de tentar buscar alguém que estava de trás daquele monitor e tentar puxar pra cá com a mesma energia de antes. Pra mim aquilo era o mais próximo de perfeição pra mim. Era um desejo que eu queria, voltar a ser quem eu era antes. Essa pessoa que me acompanhou por todos esses anos e só ficou no passado. O que aconteceu de verdade? O que eu fiz nesse ano pra entrar nessa situação de bloqueio criativo e de não conseguir postar por basicamente um ano? Um pouco mais de um ano, pra falar a verdade. Eu deixei esse meu sonho de lado e ao invés de tentar voltar pra ele, eu
fugir dele. Eu não conseguia correr atrás dele de novo. Eu não me sentia confiante pra isso. Eu passei a não encarar diretamente o meu sonho e comecei a observar o passado de longe. E passei a olhar aqueles momentos bons que eu tive enquanto eu seguia o meu sonho. Aqueles momentos bons que eu guardo com muito carinho no meu coração. E eu não parava de olhar pra trás. Eu não tinha muitas esperanças se eu ia conseguir encontrar um lugar parecido com aquele se eu continuasse seguindo em frente. E então, naquela hora eu me vi dando meia volta, me preparando pra correr atrás do passado, tentando o máximo buscar essa criança de volta enquanto eu me afastava da luz, a luz do meu sonho, deixando ela seguir em frente enquanto eu me mergulhava nessa escuridão, um lugar escuro, um lugar melancólico, sem esperanças e sem nenhum tipo de luz no horizonte. E quando eu paro para olhar para trás, eu vejo aquela luz pela qual eu mais corri atrás na minha vida toda, como um pontinho no fim do horizonte. Um pontinho branco que se esvaía de acordo com quanto eu me afastava dela. E quando eu me deparo, eu tô no meio de uma escuridão. Sem esperanças, sem saída. Só uma sombra me consumindo e cobrindo toda a minha visão. Eu fugi do meu sonho. Agora eu me vejo perdido e sem caminho, sem nenhum ponto de luz no horizonte. Me vejo preso no passado, sem saber o que fazer, sem nenhum norte para seguir. Eu nunca vou conseguir sair daqui. Desde sempre eu amei essa ideia de me tornar um youtuber. Eu consumia muitos conteúdos, assistia vários youtubers e por um breve momento, enquanto eu assistia esses vídeos, eu enxergava um brilho no olhar desses youtubers e via a paixão que eles tinham pelo que falavam, o que me cativava muito do início até o final do vídeo deles. E sempre que eu via aquilo, batia uma vontade de tentar replicar o que eles faziam. Eu já gravei várias gameplays de Minecraft que nunca foram pro ar. Eu já gravei vários vídeos com câmera enquanto eu explicava sobre um assunto que eu gostava e tentava transparecer esse sentimento que eu sentia por algo para o público. E também já editei vídeos puramente por diversão. E isso tudo foi na minha infância, enquanto eu morava no Ceará. Eu carreguei esse hobby por muitos lugares. Esse sonho moldou a forma de como eu enxergava o mundo. Ele me possibilitou me expressar de diversas formas diferentes, de diversas formas completamente criativas, o que me deu espaço para tentar várias coisas diferentes enquanto eu gravava, fazia vídeos e roteirizava. Fazer isso traz um sentimento muito específico pra mim que eu não sei descrever exatamente o que é, mas é algo tão bom que eu não consigo abandonar. Eu fico muito incentivado a tentar replicar o que os youtubers fazem, a tentar replicar as edições que eles fazem, a tentar replicar o jeito de apresentar que eles fazem, mas tentar de uma forma única minha, tentar improvisar de uma certa forma. Também esses youtubers me inspiraram bastante a buscar conhecer pessoas novas, talvez me encontrar com lendas que me incentivaram a dar o meu primeiro passo aqui na plataforma. Talvez. Eu acredito que eu vá apertar a mão de uma dessas pessoas e demonstrar o quão grato eu sou por cada uma delas. Meu sonho, ele vai muito além do meu tamanho, ele é maior do que eu mesmo para simplesmente largá-lo. É algo que eu fui construindo e moldando de pouco em pouco nesses últimos anos, enquanto eu fui crescendo como pessoa, como ser humano. Desistir disso, dessa coisa, é muito difícil para mim. Você chega até a ser doloroso. Só de lembrar de que um sonho tão enraizado na minha vida, que foi tão resiliente nesses últimos tempos, foi pouco a pouco se perdendo na sua origem e no seu significado. É doloroso pensar que esse meu sonho ele chegou nesse ponto. A minha visão em relação à criação de conteúdo, ela foi se moldando e se centralizando nesse lado de você buscar mais números, de buscar mais métricas e ir em busca da fórmula do sucesso. Onde eu me cobrava muito em relação à minha criação, tentando buscar algo que vem por consequência. E isso acabava muito mais me frustrando do que realmente me motivando a continuar produzindo isso. Quando eu segui esse caminho onde eu tava me preocupando muito mais com o objetivo que eu queria alcançar do que realmente com o caminho que eu estava fazendo, que eu fui entrando em um buraco muito profundo. Me levou a entrar em um bloqueio de escrita que durou dias, meses,
Até chegar em um ano. Meu perfeccionismo não me deixava sair do lugar. Eu também não parava de me preocupar com o quanto de visualizações eu ia alcançar depois de todo esse tempo. Ele está observando. Chegou! Na época em que eu fazia lives, lá por volta de 2021, mal entrava na minha cabeça de que eu precisaria mais daquilo. Pra mim, tudo que eu tava passando naquele momento e tudo que eu tinha pra produzir o conteúdo que eu tava produzindo já era o suficiente. O meu computador, ele é muito fraco, ele mal tancava a live com o vídeo. E pouquíssimas pessoas entravam na minha live, sendo que... E na maioria das vezes ninguém entrava e eu ficava lá sozinho. E eu mal me importava com isso, porque eu fazia as lives puramente por diversão. Eu não me importava se minha live tinha 0, 1 ou 2 espectadores. Eu fazia tudo isso puramente por entretenimento. Eu gostava de fazer o que eu fazia. Eu gostava de conversar com as pessoas. E eu mal colocava anúncio nas minhas lives. Nas minhas lives elas não tinham anúncio, basicamente. O que eu mais queria era só me divertir lá, e eu não ligava muito se eu ia receber alguma coisa. Passava horas e horas conversando comigo mesmo enquanto não tinha ninguém me assistindo. Eu me divertia muito fazendo graça com a câmera e conversando. Eu fazia o possível pra trazer um conteúdo interessante pras pessoas que me assistiam, nem que seja eu mesmo, nem que o único espectador que esteja me vendo seja eu mesmo. Eu fazia tudo isso, todos esses conteúdos, todas essas brincadeiras, principalmente pra me entreter. Eu não pensava em nada além disso. Eu fazia isso completamente por diversão. Se eu fazia tudo isso por puramente diversão, por puramente entretenimento, principalmente por mim, por que eu não tô fazendo isso com o meu canal? Por que isso tem que ser diferente com o meu canal do YouTube? Por que eu fico me preocupando tanto com uma coisa que só vem me sufocando nesses últimos tempos? Eu tenho muita paixão por isso, por criar esses vídeos explorando um assunto específico, nem que seja sobre minha vida. Falando sobre jogos que eu gosto, coisas que eu descobri e eu queria compartilhar com as pessoas. E, acima de tudo, fazer da forma mais criativa que eu posso. Eu não quero me rebaixar aos números só porque um vídeo meu tá indo mal. Eu preciso me lembrar que esses números não são só números, são seres humanos, são pessoas. E independente de quantos números seja aqui, pelo menos vai ter essas pessoas assistindo. E eu ainda ficarei grato vendo que tem pessoas me assistindo. Independente que seja eu assistindo o vídeo 100 vezes. E isso entra muito pro lado do algoritmo. Eu não queria muito voltar pro algoritmo, mas tem muito essa questão de que as pessoas olham por esses números e só enxergam como números e não vê que são pessoas que estão te assistindo. E além desses números, existe um ser humano atrás. Existe um ser humano atrás da tela te assistindo, que estão compartilhando algo que tocou nelas no vídeo e se emocionando de alguma forma. Muitas vezes nós criadores de conteúdo ficamos tão cegos por estatísticas, por esses números, que a gente acaba esquecendo que por trás desses números existe alguém, existe pessoas, existe algo. E mesmo que seja 10, 20, ainda assim é muita gente. Imagina 10 ou 20 pessoas dentro do seu quarto. Seria muito estranho imaginar isso, mas de uma forma metafórica, imagina 10 pessoas assim no seu quarto. Já é muita gente. E a gente esquece um pouco disso e acaba focando muito nessas estatísticas. E mesmo que um vídeo tenha ido mal, a gente esquece do quanto esse vídeo pode tocar em alguém, de quanto esse vídeo pode afetar alguém emocionalmente, seja emocionando ou fazendo ela lembrar de alguma coisa que deixa ela feliz. E sabe, eu não vejo um exemplo melhor pra dar do que as próprias músicas dos jogos. E esse vai ser o vídeo que eu queria ter feito sobre as músicas dos jogos. Eu sempre me pego escutando algumas músicas dos jogos, seja de Hollow Knight, Persona 3 e One Shot, e eu acabo me emocionando de uma certa forma. Tem certas músicas que me pegam de um jeito em que eu só desabo e começo a chorar, porque, sabe, são jogos muito importantes na minha vida. E a música desses jogos especificamente tem uma carga emocional tão pesada pra mim que me traz umas memórias muito boas que eu tive jogando esses jogos. Dos momentos em que eu tive lutando contra os louva-a-Deus lá, o boss mais pica do Oeste, vulgo meu boss favorito. E eu fico me lembrando também dos social links que eu fui criando no Persona 3, dos personagens carismáticos que eu fui conhecendo e aos poucos eu fui descobrindo mais da história deles e fechando um ciclo. Principalmente das boas lembranças que eu tenho jogando One Shot, acompanhando a Nico nesse mundo obscuro.
e vendo que no meio desse emaranhado de escuridão, de mundo em decadência, ainda há pessoas vivendo, ainda há pessoas encontrando um meio de felicidade, sabe? E no meio de uma longa jornada a gente encontra uma pessoa que faz panquecas e essas panquecas faz a Nico lembrar de sua mãe, e ela sente muita saudade porque ela gosta muito de panqueca e a mãe dela faz muito panquecas porque sabe que é a comida favorita dela. E eu fico muito feliz só de ter presenciado isso no meio de uma trilha sonora que que deu mais profundidade sobre a cena que tava acontecendo. Eu sinto que meus vídeos eles seguem essa mesma linha, a linha de você ver alguém falando sobre algo que gosta e por um breve momento se lembrando de algo bem profundo da sua mente, algo que te emociona. Eu sempre me pego vendo os comentários de alguns vídeos meus, principalmente os vídeos que teve mais alcance, teve muitos comentários assim de pessoas falando sobre experiências que elas tiveram com, sei lá, amizades, experiências que elas tiveram com emuladores. E eu fico revendo esses comentários e isso me deixa feliz, porque são comentários bem genuínos, do coração, que é algo que fez elas lembrarem de alguma coisa que deixaram elas felizes. E eu acho muito incrível saber que meus vídeos eles podem impactar alguém no mesmo nível de uma música de Minecraft, sabe? E eu gosto disso. Eu amo saber que eu posso afetar alguém emocionalmente e trazer algumas emoções. Seja felicidade, emoção. Talvez mudar a vida de alguém, de alguma forma. Por muito tempo eu mal tinha uma definição certa sobre o porquê eu gostava de produzir essas coisas. Essa parada de criação de conteúdo e tal. Havia alguma coisa ali no meio que eu não tinha elaborado muito bem o significado. Eu mal cheguei a elaborar o significado que isso tem sobre minha vida. Mas pensando melhor sobre, depois de tudo que eu falei até agora, eu consigo saber muito bem o motivo pelo qual eu tenho tanta paixão por essa parada de criação de conteúdo, que tem um significado muito importante pra mim. Eu vejo o meu canal como um cantinho onde eu posso ser o mais criativo possível, na liberdade que eu tenho naquele espaço, onde eu junto todas as minhas ideias e aberrações que eu penso, loucuras que eu penso e junto em uma sequência de vídeos. Um cantinho onde eu posso compartilhar minhas experiências e brincar de uma maneira em que eu não seja limitado de alguma forma. Que não tenha alguém por fora tirando essa minha liberdade e minha criatividade no meio. Por isso que eu gosto muito disso. Falar sobre coisas que eu gosto e me divertir sendo criativo e besta com a câmera é a minha paixão desde minha existência. Eu faço isso sempre. Que é possível. E saber que pode existir mais alguém vendo esse moleque fazendo as graças dele me dá um gosto a mais pela coisa. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não envolva esse lado criativo que eu tenho. Eu não consigo me ver sendo caixa de padaria. Se bem que ninguém gostaria de se imaginar sendo caixa. Não tem por que desistir, ainda há uma leve esperança. Bem no fundo do meu peito, uma pequena chama do meu sonho se acende. A imensidão da escuridão no horizonte é muito difícil de descrever. Era algo absurdo. Não havia mais nenhuma luz ao meu redor, além da luz que me iluminava como uma áurea. Eu posso reencontrar o meu caminho de novo e tentar correr novamente. Não como antes, claro, mas como uma nova versão de mim. Uma nova versão do Agoxi. Honestamente, eu acredito que todas essas coisas que eu passei não foram à toa. Todas as pausas que eu dei, todos os momentos que eu me permiti tentar, todos esses momentos de distração me permitiram ver muito além do que eu estava passando. Me fez enxergar esse meu sonho de um novo ângulo. Se não fosse por isso, todas essas conclusões e ensinamentos que eu tive, provavelmente não teria o mesmo desfecho se eu não tivesse passado por algo parecido. Muito provavelmente eu não teria chegado a uma resposta se eu não tivesse passado por tudo isso. Eu encontrei uma nova maneira de enxergar o meu sonho. Aprendi a levantar a cabeça para esse tipo de situação e finalmente enfrentar novamente o que eu tinha mais medo: o desconhecido, a tentativa. Existem vários registros meus espalhados aí por aí. Registros esses que eu deixei como uma maneira de guardar o meu progresso em certas coisas que eu estava fazendo. Uma maneira também de poder revê-los de alguma forma e enxergar o quanto eu mudei em relação àquilo. Cada roteiro escrito, cada vídeo postado, cada pixel art feita, cada
clipes de lives que fizeram por mim. Tudo isso traz uma sensação de orgulho pelo fato de eu ter dado meus primeiros passos no que eu mais sonhava. Se na época eu consegui criar forças pra começar, o que me impediria de verdade pra criar essas mesmas forças pra tentar de novo? E eu já sei exatamente o que aconteceu. Eu fiquei tempo demais pensando e me remoendo com o que aconteceu no passado. Fiquei preso ao passado na busca de tentar ser quem eu era antes. O que não deu muito certo, pelo que você reparou. E não foi tão ruim. E eu digo mais, ainda bem que eu não voltei a ser a mesma pessoa de antes. Se eu não tivesse passado por tudo isso e voltado pra trás, eu não teria aprendido nada disso. Eu perderia toda essa jornada que eu tive pra me tornar alguém que eu não sou mais. Então é melhor eu voltar a seguir em frente. Abandonar esse passado que mais me amargurou, abraçar esse novo eu e seguir em frente como uma nova pessoa, e seguindo essa pequena chama que aquece meu coração e me guia pro caminho. Vou voltar a tentar e enfrentar de frente o que eu mais fugi nesses últimos tempos. 2024 foi um dos piores anos da minha vida. Eu tive muitos momentos de queda, eu já caí várias vezes na busca de encontrar a resposta de um dos maiores problemas da minha vida, que envolvia diretamente o meu sonho. Esse ano também foi um ano bem conturbado pra minha cabeça. Foi algo que me afetou muito psicologicamente, por coisas pessoais, que eu prefiro não citar nesse vídeo. Já me perdi e me reencontrei várias vezes. Eu já passei por vários momentos de glória e vários momentos de desespero. Eu passei muito tempo no meio dessa sombra, buscando o meu lugar, que na minha cabeça estava no passado. E durante essa caminhada, voltando pro passado, eu percebi que eu tava procurando um lugar que nem sequer existe mais, de uma pessoa que não existe mais. Eu me encontrava em um lugar muito escuro, consumido pela escuridão, a tão conhecida sombra. Fico feliz por eu ter deixado esse passado pra trás e voltado a seguir em frente. Quem seria eu se eu tivesse continuado seguindo o meu passado? Se eu tivesse preso ao passado ainda? Quem seria eu se eu tivesse carregando todo aquele peso comigo? Eu ficaria tão agarrado ao passado que eu deixaria de viver o presente. E também deixaria de observar o futuro. Não tem por que carregar tanto peso do passado. Eu acho melhor carregar os aprendizados, sabe? Carregue o que você aprendeu dele. Não carregue o rancor, o medo. E muito menos carregue como um desejo. Eu fico muito feliz também por levantar a cabeça pra tentar novamente. Tentar superar essas dificuldades que eu tinha. Eu já pensei bastante em abandonar tudo isso porque eu poderia ter feito diferente na época. Mas pensando bem, por que na época? Tudo que eu fiz na época já passou. Eu não preciso me preocupar com isso, eu não preciso pensar no que eu poderia ter feito. Acho que o melhor a se pensar nesses casos é o que eu posso fazer diferente agora. E eu sei muito bem o que eu quero fazer. Eu sei muito bem o que eu quero fazer diferente. Quero tentar de novo, continuar correndo atrás do meu sonho. Eu ainda quero seguir essa minha luz em busca de enfrentar o desconhecido e deixar essa minha sombra passada pra trás. Pois só existe sombra atrás de você enquanto houver uma luz na sua frente que te guia. Não deixe a sombra te consumir. Acabou. Oi. Eu não sabia que você tava aí. Eu acabei de terminar o meu vídeo e você percebe alguma diferença? Eu mudei bastante. Meu cabelo tava maior, eu tava usando outro computador. Enfim. A propósito, o que seria exatamente essa sombra que eu falo tanto nesse vídeo? Eu não quero ser um estraga-prazeres e dar a resposta pra algo que é meramente interpretativo, porque a pergunta que eu tô fazendo é uma pergunta retórica mesmo. Eu acho que a melhor pergunta que eu poderia fazer seria: o que seria a sombra pra você? Que tipo de sombra que te acompanha? Pode ser algum tipo de ansiedade, algum tipo de bloqueio, como perfeccionismo mesmo, algum tipo de depressão, algo que te bloqueia e te limita de fazer o que você mais gosta. Você pode interpretar isso como uma pedra no caminho, só que essa pedra não necessariamente está no seu caminho físico, não é algo externo que tá te bloqueando, é muito mais interno. A verdadeira pedra no caminho, ela tá na sua mente, presa. Essa sombra pode ter várias formas, uma maior que a outra, uma mais intensa que a outra, mas ela sempre tá ali.
te acompanhando, esperando você dar a sua devida atenção pra ela te puxar pra mais profunda escuridão que existe dentro dela. O vídeo que você tá vendo agora, ele já passou por várias fases diferentes, por várias versões diferentes de mim, num período de 1 ano. Esse vídeo já foi um pedido de desculpa, um vídeo de volta, um vídeo de agradecimento, e também já foi um vídeo sobre a minha visão sobre o YouTube. Mas nenhuma dessas versões desse vídeo chegaram a ver a luz do dia. Porque eu não tava sendo sincero o suficiente comigo mesmo, eu tava mentindo desses vídeos. Nesses vídeos eu sempre falava que eu tava bem, que eu tava disposto a voltar, mas no fundo do fundo era tudo mentira. Eu nem tinha certeza se eu ia conseguir voltar de verdade. Eu não tinha a chama da esperança pra querer voltar. E se você tá vendo esse vídeo ir ao ar, meus parabéns. Você tá vendo agora que vocês viram aqui, tendo um progresso depois de 1 ano sem produzir nada. Eu provavelmente não te conheço, ou muito provavelmente talvez tenha uma ideia de que você seja, mas saiba de uma coisa: se existe algum tipo de luz, siga. Não importa o que aconteça. Não deixe a chama dos seus sonhos se apagar, nem mesmo se você estiver nas profundezas da escuridão, o fundo do poço. Se você estiver preso nas garras da sombra, busque conhecer esse lado sombrio da sombra, busque encarar a sombra e descobrir o que vem a causa. Mas não se remoa pela causa, apenas analise. Tire o tempo que for necessário para você reacender essa chama e seguir com o que você mais ama. E nem precisa ter pressa para voltar, não precisa correr contra o tempo. Siga no seu ritmo, faça no seu tempo. Tenha paciência. Não existe essa de hora certa para voltar. A hora certa para voltar é você mesmo que decide. Você quer voltar daqui quanto tempo? Pode demorar o tempo que você quiser. E se for necessário, se dê um empurrãozinho. Não seja seu inimigo. Não deixe você mesmo preso nesse fundo do poço. Se dê uma mãozinha pra si mesmo. Seja o seu melhor amigo. Não use esse momento pra ficar se atacando. Tente se ajudar. Tente, pelo menos. Porque com o tempo, depois dessa tentativa, desse empurrãozinho que você deu pra si mesmo, com o tempo você vai pegando ritmo e vai continuando. Continue a nadar, continue a nadar. Não fique parado. É basicamente isso que eu queria falar. Talvez no seu caso seja a falta de inspiração. Então busque fazer algo novo, algo de diferente. Seja aprender uma língua nova, desenhar, escrever, qualquer coisa, não importa. Faça alguma coisa que faça você sentir progresso. Faça coisas que tragam aquele sentimento de capacidade, que dê aquela vontade de tentar de novo, só que com uma visão diferente que você tinha antes. Só de saber que você tem a capacidade de fazer aquilo que você mais gosta, e além do mais, você ter a consciência de que você vai fazer melhor do que você já tinha feito antes, já te dá aquela energia suficiente para você voltar a fazer com muito mais confiança que antes. Não com uma energia igual antes, mas uma energia diferente. E até melhor. Sempre há como se reinventar nessas ocasiões. E sempre que houver a chance, busque tentar mais uma vez. Nem que essa tentativa seja a 28ª. Só tenta. Se dedique o tempo para fazer aquilo que você mais gosta. Dedique o tempo para aquela coisa que você mais ama. E eu falo isso por experiência própria. Todo esse vídeo ele é pura tentativa e erro. Eu dediquei todo o tempo que eu tive pra produzir esse vídeo, fazer a coisa que eu mais gosto e amo. Sabe, a produção desse vídeo foi muito complicado, porque eu lembro que das primeiras vezes que eu fui escrever, eu tava muito relutante, porque eu tava com os mesmos problemas de procrastinação, e até hoje mesmo eu tava com esse problema. Só que dessa vez na edição. E eu lembro até da primeira vez que eu trisquei nesse projeto pra começar a editar ele e ver a timeline do vídeo gigante, sem saber se ele vai sair de verdade, me deixou com muito mais medo e muito mais ansioso. E isso me deu forças pra continuar, porque ainda assim eu continuei tentando, mesmo aos poucos, mesmo abrindo o projeto e deixando ele aberto por o dia inteiro sem triscar nele, só vendo o vídeo. Ainda assim, foi alguma coisa. Eu pelo menos abri pra
tentar. E agora é muito recompensador ver que o meu vídeo ele basicamente tá pronto. E só falta eu gravar essa conclusão e colocar nele e depois nunca mais triscar nesse projeto. Eu tô feliz de verdade fazendo isso. É muito recompensador saber que depois de hoje, esse vídeo vai estar ao ar. E as pessoas vão ver ele sendo... ver a produção dele, ver ele completo. De verdade mesmo. Eu amo muito essa parada de criação de conteúdo. Eu sempre me peguei conversando com meus amigos, conversando com algumas pessoas, até desconhecidos, sobre a minha criação de conteúdo. Eu sempre falo de uma forma tão eufórica, de uma forma tão animada, que se você deixar, eu fico horas e horas falando sobre o porquê eu gosto da criação de conteúdo. Tanto que eu tô fazendo um vídeo sobre isso. E pode parecer que esse vídeo tem uma conclusão clara, de que eu resolvi a maior parte dos meus problemas, de que eu tirei a maior pedra do meu caminho que bloqueou o caminho do meu sonho e que agora eu vou conseguir caminhar nessa trilha sem muitos problemas. Mas não, não. Por mais irônico que seja, a conclusão não tá nesse vídeo. Você não vai sair desse vídeo com uma conclusão. Na verdade, a conclusão ela vem depois desse vídeo. E eu quero saber de você, meu espectador. O que você vai fazer depois desse vídeo? O que você vai fazer de diferente? No meu caso, eu sei bem o que eu vou fazer. Eu quero correr atrás desse meu sonho. Eu quero continuar por essa trilha e... sabe? Descobrir o que vem depois de amanhã. Fazer mais vídeos. Fazer o que eu mais amo. E principalmente andar por esse caminho desconhecido e mostrar pro meu eu de 5, 7 anos atrás a visão mágica de algo que ele sonhou por muito tempo em ver. Eu quero mostrar pra mim mesmo as belezas disso. Eu tenho certeza que o próximo passo que eu der depois desse vídeo vai valer muito a pena daqui a uns anos. Até imagino que o meu eu do futuro estaria orgulhoso vendo esse meu passo que eu tô dando agora. Bem, obrigado por me ouvir até aqui. Eu adoraria falar por muito mais tempo, mas estamos vendo que o vídeo tá muito mais longo e eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Tá bom? Tá bom? Bem, alguns amigos meus estão me esperando lá fora, então eu não pretendo ficar muito tempo aqui. Acho que é isso. Eu espero ver vocês em alguma outra hora. Se cuidem. E é como o meu streamer favorito fala. Tudo nosso, nada deles. É nóis. Tamo junto, rapaziada. Falou. Fui.